Olá pessoal, eu sou Igor Miranda e eu serei o seu professor na disciplina de História na área de Ciências Humanas. Na aula de hoje, nós falaremos sobre muros nas fronteiras dos países, muros nas cidades, muros invisíveis que têm contribuído para separar ainda mais as pessoas, as nações, os povos, por ironia, no mundo globalizado. Olha, muros fazem parte da humanidade, do convívio do ser humano, desde a antiguidade. A mitologia antiga, clássica, grega e romana, já falava de muros. Ela já apontava para essa tendência do ser humano em construir muros. Vamos levar em consideração que o muro pode ser concreto, o muro que você vê, ele está ali construído, mas ele também pode ser metafórico, ele pode ser imaterial. Nós vamos conversar sobre isso agora. Olha, no mito que trata sobre a fundação de Roma, já aparece a presença do muro. O muro para proteger, o muro para separar, o muro para delimitar. A existência do muro na mitologia romana aparece no mito dos gêmeos Rômulo e Remo. Ali, indica-se que os romanos tinham uma origem comum, então todos eles pertenciam a uma grande família, aquele ideal de fraternidade, que todo mundo era igual. Mas, num determinado momento, os gêmeos se desentendem, surge a disputa, surge o conflito. E você sabe que na mitologia, Rômulo matou Remo. Portanto, aquela fraternidade, ela se perde. O conflito, ele dá lugar à união. E aí, então, surge a necessidade de você construir um muro para separar e para proteger. Olha, pessoal, os muros, eles estão baseados, a ideia de construir um muro, seja ele visível, concreto, material ou invisível, metafórico, imaterial, ele está fundamentado na ideia do direito. De direito de poder construir um muro para demarcar, para separar, para dizer que aquilo é teu. Nós temos o direito originário. O direito originário é aquele que garante a posse, a ocupação de um pedaço do território pelas pessoas que estavam ou estão ali mesmo antes do surgimento do Estado. Pense, por exemplo, nos indígenas do Brasil. Eles já ocupavam determinados territórios no Brasil antes de surgir o Estado brasileiro, antes mesmo de Cabral desembarcar por essas praias. Portanto, eles têm direito a ocupar esses territórios e separar esses territórios do restante do Brasil. Mesmo que não seja por muros concretos, mas ali vem uma separação. Nós temos ainda um exemplo para te dar. A questão do Muro da Cisjordânia, lá na Palestina. Olha, os palestinos afirmam que aquele território já era deles mesmo antes da construção do Estado de Israel. E os israelenses dizem que eles já ocupam aquele território desde tempos bíblicos. Bueno, como é que nós vamos dizer quem vai ficar onde ou com o quê? Aí surge um muro. Constrói-se um muro e esse muro vai dizer quem vai ficar com o quê. Baseado nessa ideia de direito originário. Eu tenho também a ideia do direito divino. O direito divino é aquele que diz que é possível, é legítimo, está correto, porque é da vontade de Deus. Esse é o mais difícil de você contestar, porque não há muitos argumentos racionais para isso. Vou dar um exemplo para você. A muralha da cidade de Jericó, que é levantada e destruída pela vontade de Deus. Aqui, pessoal, nós podemos dizer também que o muro ele está baseado e alimenta a xenofobia. E essa xenofobia ela pode ser de diferentes tipos. Olha, ela pode ser uma xenofobia étnica, separando diferentes povos. Ela pode ser uma xenofobia religiosa, separando grupos religiosos diferentes. E ela pode ser uma xenofobia cultural, separando povos dentro do mesmo espaço,
mas que têm culturas e práticas diferentes um do outro. E é aí que nós vemos o surgimento dos guetos, aqueles espaços que estão cercados de outros e esse espaço está separado. Ele está completamente isolado do que está à volta dele. Ali você tem uma comunidade com as suas próprias práticas, os seus próprios códigos, a sua maneira de viver e que não se comunica com o restante do que está em volta. Ela está completamente fechada. Pode existir ou não um muro para fazer essa delimitação. Nós temos aí guetos bastante famosos na história, como o gueto de Varsóvia, que prendia os judeus dentro da capital polonesa durante o período da ocupação nazista naquele país. Olha, nós temos, por exemplo, o Muro de Berlim, que separava povos que estavam no mesmo país, no mesmo continente, mas tinham ideologias diferentes, se organizavam de uma maneira diferente. Mesmo espaço, mas há uma diferença aqui, o muro vem para separar. Os muros, como a gente conversou, podem ser materiais, aquele que você vê, ele está construído, ou imateriais, você não vê, ele é metafórico, mas você sabe que ele existe. Nos dois casos, nós estamos tratando de separação. Ora, pessoal, vamos, por exemplo, falar de muros materiais. Muros como aqueles que são construídos com a justificativa de saneamento. Muros, por exemplo, que cercam hospitais, sanatórios e que estão ali com a justificativa de proteger a saúde de quem está fora do muro e impedir que aquela ameaça que está dentro do hospital, do sanatório, chegue às pessoas que estão do outro lado do muro. O muro também pode ser sinal de civilização, de avanço. É o caso da muralha romana na Bretanha. Aqui você tem um link lá na nossa plataforma em que você tem um pedacinho do filme A Última Legião. Vai lá no intervalo 58 minutos.2 até 58.20, é curtinho, em que você vai ver um grupo chegando à muralha romana lá no norte da Europa, na Bretanha. É uma das últimas faixas do muro construído pelo imperador Adriano e ali você vai ver que o muro é símbolo da superioridade dos romanos sobre os outros povos, do avanço dos romanos como comparado com os outros povos. A ideia de deixar de fora aqueles que são diferentes, aqueles que são considerados inferiores. Lembre-se dos bárbaros nesse sentido. Bom, pessoal, muros também podem ser imateriais. E esses são os que a gente menos vê, são os que mais existem. Muros imateriais aparecem dentro da mesma cidade, dentro do mesmo país, dentro do mesmo território. Eles são aqueles que dividem as pessoas. Na nossa plataforma, você tem um link e eu vou destacar alguns intervalos para você, que vai resumir a ideia de muros imateriais. Aqueles que você não vê, mas eles dividem as pessoas dentro do mesmo espaço geográfico. Nós temos aí esses intervalos, 1 minuto e 30, 1 minuto e 55, ele vai falar da existência de espaços diferentes dentro da mesma cidade. E como as condições mudam de acordo com o lado do muro imaterial em que você está. Vai para o minuto 3:22 até o 3:54, e ele vai mostrar para você como as condições de vida, a expectativa de vida, o ganho, as possibilidades, a qualidade da vida muda dos dois lados do muro em que você está. Muro esse que não existe concretamente, mas que separa duas realidades. Vai lá para o minuto 5 minutos 06, vai até o minuto 5:41, e ele vai falar da construção de muros feitos para proteção. Muros que isolam, muros que são para deixar de fora aqueles que, dentro daquele espaço, são considerados uma ameaça. O mais interessante é notar que nós estamos falando da mesma cidade. É o mesmo espaço,
mas você tem a presença desses muros. Na sua maior parte, eles não são físicos, mas eles claramente separam dois territórios e duas realidades. Como exemplo de muros separando duas realidades no mesmo território, eu tenho aqui na nossa plataforma um trechinho de um muro construído na cidade do México. E um voo de drone mostra para você como são completamente diferentes os dois lados do muro. Nós estamos dentro da mesma cidade, mas a condição de vida das pessoas de cada lado do muro é completamente diferente. É bem interessante você notar isso, esse sobrevoo do drone que mostra claramente essa ideia que nós estamos tratando aqui. Nosso link está lá na plataforma. Vai lá conferir para você poder ver com os seus próprios olhos aquilo que nós estamos conversando. Olha, esses muros, sendo materiais ou imateriais, eles costumam ser naturalizados pelas pessoas, pelos cidadãos. Eles costumam ser tidos como algo normal, algo que faz parte da paisagem. As coisas são assim mesmo. Não? Geralmente, esses muros eles se levantam por iniciativa das pessoas. Pense, por exemplo, no muro que é construído para proteger os condomínios, à beira das estradas, separar um bairro nobre de uma comunidade mais humilde. Esses muros são levantados em cima da omissão do poder público, que não aparece ali, para garantir aquilo que as pessoas estão procurando pela própria iniciativa delas. Elas levantam um muro. E aí vem a separação. Nós temos, por exemplo, isso acontecendo em bairros étnicos. Apesar de nós não termos muros cercando esses bairros, você tem uma comunidade ali, étnica, haitianos, jamaicanos, bolivianos, italianos, que se reúnem ali porque compartilham algo em comum e, ao compartilhar, procuram resistir. Procuram dessa forma garantir a sua sobrevivência dentro daquele espaço que está em volta. Geralmente você não tem um muro físico separando. Mas veja a barreira que foi criada entre aqueles que estão fora daquele bairro étnico, daquela comunidade, e aqueles que estão dentro. É um muro imaterial. A gente não vê, mas sabe que ele existe. Bom, olha, os muros eles vão ser e podem ser ressignificados. Lembra do Muro de Berlim? Aquele que separava dois espaços que eram contrários. Hoje ele é um símbolo de liberdade. Ele é um espaço de arte. Ele é um espaço de memória. E nem todo ele foi demolido exatamente porque ele se tornou um símbolo da luta por liberdade, um símbolo pela integração. Então esses muros eles podem muito bem ganhar um outro significado. Eles podem ser ressignificados aqui. Eu deixo para você aqui conferir uma música muito legal, diga-se de passagem, com um clipe da Ashley de Lima, Stay in America. Dá uma olhada nos trechinhos, 24 segundos até 1:25 e presta atenção na letra. Como ela está falando de separação, integração, muros que existem dentro de nós, muros que existem entre nós. Para você saber mais, para você se aprofundar, para você ir mais a fundo, acesse os links que nós temos na nossa plataforma. Dá uma olhada no material que nós temos ali. Eu deixo para você uma mensagem do grande Isaac Newton. Construímos muros demais e pontos de menos. Bons estudos.